Olá, boa noite a todos. Eu sou a doutora Gleice Monteiro, advogada especializada em Direito Imobiliário e Internacional, e é um prazer estar aqui com vocês para, junto com o Dr. William Villarroel, falar sobre um tema muito especial, um tema muito interessante. O Dr. William vai estar falando sobre imigração líquida, muito legal. Ele vai trazer aspectos de como podemos entender a volatilidade da imigração, a nova onda de restrições imigratórias no mundo, seus impactos na mão de obra qualificada e o futuro da mobilidade global. É um tema muito atual e como eu tenho aprendido cada vez mais com a doutora Rita, o advogado ele cria teses. Então, para mim é motivo de muita satisfação, muito orgulho de estar sempre com o Dr. William. Todas as vezes que eu venho para as lives com ele, para mim é uma verdadeira aula, como eu aprendo sobre diversos temas. E para quem ainda não conhece o Dr. William, vou falar um pouquinho do extenso currículo dele. Dr. William Villarroel Domingues é advogado especializado em Direito Internacional e Imigratório. Ele atua em processos imigratórios nos Estados Unidos, Brasil, Portugal e em diversos países. É professor, pesquisador, escritor de livros e artigos. Ele é palestrante, vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB de Sorocaba, pós-graduado em múltiplas áreas, já coordenou mais de 300 atendimentos imigratórios, esse número com certeza já aumentou bastante, unindo excelência técnica, visão estratégica e um olhar humano à jornada migratória. Vou chamá-lo, são 7 horas, está no nosso horário. Vou chamá-lo Dr. William. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Boa noite, consegui Tudo mais bom? rápido hoje, né? Hoje nós somos rápidos. Que prazer estar contigo novamente, estar com o doutor, podendo aprender um pouquinho mais aqui, trazendo novidades aí para os nossos colegas, não só os nossos colegas, mas também os clientes externos, com esse tema muito interessante. Eu sou intensa mesmo, então vou falar sempre muito, é muito legal e eu gosto disso. Imigração líquida, doutor, tudo bem? Boa noite, doutora Gleice, tudo bem? O prazer é meu sempre estar aqui. Esse aprendizado, eu digo que é mútuo, também aprendo muito com a doutora. E sempre um prazer estar aqui junto nessas lives. E hoje desse tema tão importante, né, tão atual, que nós vamos falar sobre a imigração líquida, né? Sim. Mas eu quero começar o seguinte. Vamos lá. Imigração líquida. O que é imigração líquida? Perfeito, vamos lá. A imigração líquida, propriamente dita, se formos pegar, né, a visão técnica da imigração líquida, seria o saldo migratório, então, de um país, ou seja, a diferença entre quem entra e quem sai de um país. Então, quanto mais pessoas entram do que saem em um país, nós dizemos que temos uma imigração líquida positiva. Ou quanto mais pessoas deixam o país do que chegam, ela é negativa. Mas não é sobre números que nós vamos falar aqui, não é sobre esse tipo de imigração líquida. A imigração líquida que nós vamos trazer aqui a abordagem hoje na live, na discussão atual, nós estamos falando de uma imigração líquida voltado não limitando apenas no cálculo, mas falando propriamente do fenômeno dessa mobilidade, dessa alteração, dessa volatilidade migratória que nós estamos tendo no último tempo, onde os fluxos de entrada e saída acabam mudando muito rápido, né? Então nós temos mudanças muito rápidas de fluxos migratórios e às vezes em questão de semanas você tem aí grandes mudanças. Então é essa volatilidade da imigração que nós vamos falar hoje. Oh, perfeito. Por que líquida?
Vamos lá. O termo líquida, ele é utilizado, então, muitas vezes para nós fazermos. Por que nós utilizamos líquida? Porque assim como a água, ela acaba sendo, não tendo uma forma concreta, então se eu pegar a água e eu colocar em uma garrafa desse tamanho, ó, ela vai assumir a forma dessa garrafa. Se eu pegar ela e colocar dentro de um copo pequeno, ela vai assumir a forma daquele copo. Ou seja, o líquido, quando nós estamos falando de um fluxo migratório líquido, eles não são estáticos. Ele não tem uma forma desenhada, uma forma pré-definida. Ele se molda conforme o cenário está, o cenário atual, conforme o que está acontecendo no mundo imigratório. Eles se moldam imediatamente ao ambiente que o cerca. Então, se uma crise política surge, o fluxo migratório ele vai para outro destino. Então ele toma uma outra forma e acaba mudando a sua forma. Se uma economia quer, se abre vagas, ele aumenta, ele vai trazer ali um grande fluxo migratório buscando aquelas vagas. Se regras de imigração mudam de um dia para o outro, o fluxo se contrai, ele vai trazer menos fluxo. Então é como se fosse o líquido, que dependendo do molde onde eu coloco, ele vai se moldar àquela condição. Então, por isso que nós falamos da liquidez imigratória. A liquidez, ela representa essa estabilidade, então, esse movimento constante, essa sensibilidade às decisões, então, principalmente as decisões políticas, que acabam sendo influenciadas de forma muito clara, e respostas imediatas às crises como um dos fatores também. Então, hoje, um discurso de governo, um conflito inesperado ou a aprovação de uma nova lei migratória podem acabar mudando completamente o rumo de centenas de milhares de pessoas. Então, em um piscar de olhos, às vezes, de um dia para a noite, você pode ter essa liquidez e como se tirasse a água de uma jarra e colocasse num copo, tudo se mudou e, de repente, ficou mais fechadinho ali, menos espaço para aquele fluxo. E nada é previsível, tudo escorre, se ajusta e se reorganiza exatamente como ocorre com o líquido. Por isso, imigração líquida. Eu acho muito interessante, né, trazer esses conceitos, porque quanto mais conceitos se traz, mais se tem conhecimento, mais se consegue tirar de uma abstratividade e colocar dentro de uma concretude, né? Que isso auxilia muito os nossos clientes. Mas como é que começou? Quando começou a ser percebida essa imigração líquida? Muito bem. Ela começou a ser notada de maneira mais clara nos anos 1990, tá? Então, quando o mundo passou pelas grandes transformações pós-guerra, então nós tivemos as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, depois veio a Guerra Fria, mas foi a partir de 2015, de fato, que essa estabilidade se tornou muito evidente. Então, de 2015 para cá, nós começamos a ter mais um avanço maior dessa mudança constante. Então abre, dá uma restringida, abre um pouco mais de novo, restringe num governo, sai aquele governo, entra outro governo, abre um pouco mais, restringe no próximo governo. Nós começamos a ver essa mudança sendo mais constante do que era antes. Antes nós tínhamos mudanças, porém elas eram mais sazonais, elas eram mais periódicas, levavam anos para haver uma mudança de fato. De 2015 para cá, nós vemos essa mudança de forma cíclica. Então, ela está hoje de um jeito, amanhã ela está líquida, ela já está de outra maneira. Então, essa volatilidade, ela começou a ser muito mais perceptiva. Então, nós tivemos as crises de refugiados, então, na Europa, fugidos do Oriente Médio, ali da África, que ocorreu por volta de 2015. Tivemos endurecimentos de fronteiras nos Estados Unidos. O Brexit também, no Reino Unido, que trouxe um grande problema com o fluxo, né, que tinha ali fluxo de centenas de milhões de pessoas europeus que iam de um país a outro, principalmente entrando ali no Reino Unido. Tivemos esse grande impacto também. A pandemia do Covid-19, entre outros muitos fatores que levam a essa alteração desse fenômeno. Então, desde esse evento, desde 2015, este evento global produz ondas migratórias quase imediatas. Qualquer coisa que acontece gera um impacto na imigração de fato. Seja ele positivo ou muitas vezes negativo. Então, essa flexibilização e endurecimento, flexibilização e endurecimento sempre existiu? Ele sempre existiu. A história mostra que a imigração sempre veio em ciclos, tá? Então, nós sempre tivemos ciclos de migratório como uma espécie de respiração da humanidade.
abre, fecha, abre de novo. Então eu falo que migração é algo que é intrínseco, né? Eu já falei isso em outra live. Para mim é algo intrínseco ao ser humano. Não tem como desvincular imigração da história da humanidade. Nós somos povos imigrantes desde os primeiros homos. Nós sempre fomos imigrantes, seja por busca de melhor condição de vida, por sobrevivência ou por qualquer outro motivo. E isso ao longo dos tempos veio vindo, porém nós não tínhamos muitas vezes antigamente o critério de leis definidas que vão barrar a imigração, que vão fechar a imigração de fato. Mas nós temos fronteiras já desde o Império Romano que demonstram fronteiras relativamente flexíveis, então incentivando a circulação de soldados, de comerciantes e povos alienados ali, aliados ao Império Romano. Então nós tínhamos esse fluxo aberto. Nós pegarmos as histórias da Babilônia antiga, nós tínhamos grandes fluxos abertos de recepção de qualquer tipo de povos dentro da Babilônia, e isso era muito evidente, assim, dessa abertura que nós tínhamos. Então eram impérios, reinos acolhedores. Com o passar da história, quando nós chegamos ali na Idade Média, nós vemos esse controle se enrijecendo. Então nós começamos a ter ali guerras frequentes, a preocupação da proteção territorial intensa, e com isso nós começamos a ter ali um fechamento maior nas fronteiras, principalmente no Velho Oriente, na Europa, nós começamos a ter esse acirramento maior ali devido à Idade Média. Pós-Segunda Guerra Mundial, veio vindo, abriu um pouquinho mais fechado, nesse tempo, né? Mas estou falando dos grandes marcos. Depois nós temos o pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo destruído, a Europa destruída, Estados Unidos estava também ali aproveitando-se, né, do momento para também trazer a sua contribuição com a reconstrução da Europa, e com isso o que precisava-se? Mão de obra. Precisava-se de pessoas. Para reconstruir, eu precisava fomentar a economia. E com isso nós tivemos uma das maiores aberturas da história na época da pós-Segunda Guerra Mundial, quando foi ali consolidado, então, tanto a proteção aos refugiados, então que começou a se falar com a criação dos direitos humanos, com a criação da ONU, entre outros, mas também começou-se a trazer ali esse lado de maiores abertura para esse fomento econômico. Tá? Seguindo nesse ponto, quando nós chegamos ao 11 de setembro. Então, essa abertura estava totalmente mais aberta, como nós comentamos. Chega o 11 de setembro, você tem um endurecimento global por motivo de segurança. Quando cai as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, desperta um alerta global de que a imigração pode trazer algum risco, de que a imigração sem controle poderia levar a problemas que aconteceram nos Estados Unidos se repetirem em outros locais. E gera o fundado temor e acaba tendo esse acirramento de fronteiras. Países que não emitiam visto de turismo começaram a ter o visto de turismo, e outras grandes manobras para conseguir ter esse controle fronteiriço. E daí nós vem andando com isso. 2015, como eu comentei, tem esse novo acirramento, ele vai abrir ali por volta de 2008, depois que passa a crise, volta novamente em 2015, e depois nós chegamos na pandemia. O pós-pandemia, o mundo está tentando se reerguer de novo, e daí nós chegamos no cenário mais atual que nós temos. Uau! Falando em cenário mais atual, então a gente vai para 2024, 2025. Vamos? Perfeito, vamos lá. Em relação a 2024, 2025, o que nós estamos vendo hoje? Então, a nova onda de restrição multifatorial, né? Então, nós temos múltiplos fatores acontecendo. O primeiro deles, como eu comentei, é esse grande fator da pandemia. Então, quando nós tivemos a pandemia, muitos países que eram países menos desenvolvidos acabaram sofrendo com uma dificuldade econômica. Tá? Então, nós vemos países menos desenvolvidos sofrendo essa dificuldade econômica, um êxodo desses países menos desenvolvidos, pessoas deixando esses países em busca de economias que estão a todo vapor, alçando uma grande economia com facilidade econômica, e o povo começar a buscar isso. Então, Estados Unidos e Europa acaba sendo o centro dessas buscas imigratórias. Então, Estados Unidos, Canadá, Europa acabam sendo busca de pessoas que vão deixar países que não são tão desenvolvidos e que sofreram mais com essa Covid. Esse é um dos pontos.
esse grande número de pessoas às vezes que vai gerando, muitos deles acabam indo, vai como turista e fica, acaba não indo pelo caminho correto e acaba gerando mais ainda esse endurecimento. O medo econômico surge em todo esse contexto, tá? Então, as incertezas levam governos a proteger o quê? Empregos. Por quê? Esses países acabam ficando com medo do quê? Eu estou tendo um grande número de imigrantes chegando e países mais conservadores, políticas mais conservadores, acabam trazendo esse viés de que a imigração, muitas vezes, pode acabar tirando o emprego. E com isso vai gerando esse medo interno. Que nós, inclusive, eu falo um pouquinho falando sobre isso, para mim é uma tremenda inverdade, né? Que a imigração, pelo contrário, ao invés de tirar emprego, ela fomenta a economia. Mas, na visão de alguns governos, isso acaba acontecendo. Outro ponto, o envelhecimento populacional. Paradoxalmente, isso deveria ser algo bom, que atraísse mais imigrantes. Mas muitos países não admitem esse envelhecimento. Então querem manter ainda aquele ciclo mais fechado, sem admitir que precisa dessa abertura. E os conflitos globais são outros pontos que levaram aí a esse cenário, vamos dizer assim, principalmente na Europa hoje que nós temos. Então, por conta da guerra na Ucrânia, da guerra no Oriente Médio, de cada vez mais essa evasão de pessoas saindo desses locais e adentrando dentro da Europa, trazendo aí essa preocupação para governos. Então, isso foi um ponto que acabou acirrando esse momento nosso, porque muita imigração assusta os governos, eles acabam fechando um pouco por conta de toda essa onda, tanto política, que nós temos hoje uma política mais protecionista, quanto também essa onda de fronteiriça mesmo, de questão de crises que nós temos visto nos últimos tempos. E é muito importante os clientes estarem atentos a essas informações, a esses conceitos, a esse aprofundamento, porque não é só, vou ali. É verdade? Eu vou ali. Eu estou com o meu passaporte, eu vou ali. Não é isso. Não é, é muito, muito mais profundo. É muito mais consultivo, é muito mais trabalhado, não é, doutor? Exatamente. Hoje nós não podemos trabalhar mais com esse ponto só de eu vou, eu consigo, eu vou lá e depois eu vejo o que acontece. Não temos mais um cenário favorável a isso. Então, hoje, o ponto principal é aquilo que nós vem comentando há lives, né? Há várias lives nós comentamos, planejamento. Seja o planejamento patrimonial, seja o planejamento financeiro, seja o planejamento de qualquer meio que seja do caminho migratório de fato, do caminho legal que você vai fazer para que você não tenha problemas aonde você chega. Sim, e foi dito a questão da preocupação dos economistas com essa imigração. Também eu coloquei aqui, quem sofre primeiro com essa restrição? Perfeito. Quem sofre primeiro acaba sendo justamente os imigrantes com baixa qualificação, então aqueles que muitas vezes vão como um visto que não é o apropriado e acabam ficando, então e acabam encontrando aquele serviço, né, que muitas vezes o próprio nativo não quer fazer, então acaba sendo um serviço não tão qualificado, mas que é de suma importância. Esses são os primeiros a acabarem sofrendo alguma represália. Por quê? Porque não tem o visto de fato apropriado e acaba sofrendo as interferências dessas mudanças. Quem são os outros nesse cenário que acaba sofrendo? Estudantes internacionais. Então, com isso, você tem um acirramento que enfrenta um aumento de exigência, de custos. Eu tenho um caso, por exemplo, que eu estava discutindo com uma colega, não é um caso meu, mas é o caso de uma colega, e ela comentou que um cliente dela, aprovado em Harvard, para estudar nos Estados Unidos, com tudo pronto, e ele não conseguiu o visto dele. Ou seja, ele tinha uma bolsa para um mestrado e ele não conseguiu o visto mesmo assim. Então nós vemos que isso é o que? É consequência desse endurecimento que nós temos visto em diversos países. Trabalhadores temporários, então fronteiras mais rígidas acabam reduzem as suas oportunidades. Então aqueles trabalhadores sazonais que vão para trabalhar na lavoura, que mesmo tendo um visto
apropriado para isso, muitas vezes por conta das burocracias, acaba ficando mais difícil para eles conseguirem. E os refugiados, né, que são os que mais acabam sofrendo com atrasos, negações, e as principais aí são os que são mais atingidos em relação a isso, por conta de não terem, muitas vezes, cortes nos programas. Então, estava vendo, não sei se a doutora chegou a ver, mas teve uma decisão, se eu não me engano foi ontem ou domingo, na Europa, onde reuniu todos os 37 ministros, e eles votaram por algumas... Estão tentando discutir o que fazer com os refugiados. Então, se vai ser tudo para um país só, ou se vai dividir os refugiados que pedirem ultrapassou o limite em determinado país, vai dividir dentro da União Europeia com outros países, daí tem país que não aceita, tem país que quer. Então, nós vemos esse cenário hoje, principalmente na questão dos refugiados, dos asilados, que tem aí essa menor proteção ainda, digamos assim. Essa flexibilização que traz consequências. Eu pelo menos tenho visto na prática, no dia a dia, como imigrante, e realmente tem que trazer, né, tem que vir essa preocupação. Por quê? Porque a preocupação também traz a organização. Eu coloco dessa forma. Mas esse endurecimento, por outro lado, gera tantos outros problemas como o que o doutor falou, né, em relação a esse imigrante aí totalmente qualificado, que poderia estar com visto aprovado em Harvard e que não conseguiu seu visto. Mas tem uma lista aqui para mim, tá? Para te perguntar. E a volatilidade muda o planejamento de quem quer imigrar? Eu estou para dizer que ele muda completamente. Tá? Por que muda completamente? Hoje, planejar imigração não é fácil, não é algo linear. Então, eu não consigo hoje, se eu vou fazer um planejamento, eu não posso contar com uma aprovação direta. Então, hoje, eu tenho que ter, exige que eu tenha uma leitura constante de relatórios. Então, entender no relatório de como anda essa liquidez imigratória no país no qual eu vou. Interpretação do cenário político. Então, qual é a política que está sendo acolhida no local que eu quero ir? Então, eu preciso entender se, de repente, mediante a política, eu tenho políticas mais estáveis. Então, o Brasil, por exemplo, hoje nós temos uma estabilidade maior imigratória e nós temos políticas menos estáveis. Então, eu tenho que entender qual é o cenário e preparar um plano, não só o plano A, mas um plano B, o plano C ou até mesmo o plano D. Estratégias de documentos mais sólidos. Então, antes, o que eu apresentava A, B e C, hoje eu apresento uma apresentação muito mais robusta, com documentos muito mais elaborados, para complementar o que eu estou trazendo. A rapidez em aproveitar janelas de oportunidade é outro ponto. Então eu tenho que aproveitar, olha, abriu a oportunidade de aplicar para o visto tal em tal país, eu quero ir para aquele país, eu vou aproveitar essa janela, eu não sei quanto tempo vai durar. Pode ser que amanhã ou depois aquele visto já não esteja mais disponível, aquela condição já não esteja disponível. Então, são pontos que, se eu quero imigrar hoje, primeiro ponto, agora é o momento. Eu não posso deixar para amanhã porque eu não sei como vai estar amanhã. Imigração é assim. Eu tenho o sonho de migrar, quando é o momento? Eu vou esperar o melhor momento, o melhor cenário. O melhor cenário é o hoje, é o que você tem hoje. Você não tem que esperar o melhor cenário para você ir atrás do seu sonho. Se você for esperar, você nunca vai sair daquele local que você está. Então, se você quer emigrar, o melhor momento é o agora. O melhor momento é o colocar a cara a tapas, como dizem, né? E seguir atrás do seu sonho. Então, buscar essa leitura de relatórios. E quem faz essa leitura para você? Justamente o profissional adequado, buscar bons profissionais, advogados, consultorias sérias que possam te ajudar nessa leitura. E o principal ponto, eu tenho que interpretar e me preparar para um plano B. Eu tenho cliente que às vezes vem e fala para mim, William, eu vou ser aprovado aqui e tal dia eu tô lá, eu faço tal coisa, eu faço tal manobra nisso aqui, mas ainda nem teve aprovação. A pessoa trabalha só com o melhor cenário. É ótimo ser otimista. Mas toda a imigração, nós estamos falando de um poder discricionário. Seja ela americana, seja ela europeia, o consulado, o agente migratório tem poder de negar ou aprovar.
A não ser que você tenha uma cidadania, que é um direito adquirido, mas o visto, a condição de visto, em muitos países ainda não é um direito, é um privilégio. Então eu tenho que entender isso. Que visto, eu não tenho direito de entrar naquele país. Ele vai me conceder um privilégio de entrar em seu país. Então, com isso, eu tenho que me preparar. E eu tenho que me preparar no pior cenário. E se tudo der errado, o que eu vou fazer? Eu tenho um planejamento imobiliário que eu consigo ficar lá nesse período. Não tem ninguém melhor do que a doutora para comentar sobre isso no planejamento imobiliário. Eu tenho condições para voltar para o meu país se necessário, ou para me manter até que o plano B dê certo ou o C dê certo. Eu tenho que ter essa visão. Eu não posso simplesmente ir contando com uma aprovação direta, com um plano A direto. Porque isso vai frustrar muitas vezes as minhas expectativas e eu vou acabar tendo um grande prejuízo. Então, hoje, imigrar é todo esse contexto de forma geral. E esse prejuízo ele não é um prejuízo só econômico, mas também é um prejuízo invisível, que é o prejuízo que está dentro de você, que está na mente. Quantas pessoas passam por depressões, ficam à mercê de tantas outras coisas por falta de planejamento, né? E essa palavrinha, ela tem que estar sempre, ela tem que nos acompanhar sempre. Planejamento. Planejamento 360, que eu não consigo fazer sozinho, porque realmente é desafiador, busca o profissional. Você tem aqui na CDI vários profissionais que podem te auxiliar, podem te ajudar. Aqui nós temos um acolhimento muito humanizado, porque um dos pilares da imigração, dessa conexão global, dessa internacionalização, é sim, é esse atendimento personalizado, esse atendimento humanitário, e enfim. E eu anotei um monte de coisas aqui, ó. Eu anotei, ó, qual a política, eu anotei qual é o cenário, eu anotei a questão da política de planejamento, eu anotei qual é o melhor momento e eu fiquei muito nesse qual é o melhor momento. Eu achei muito legal a sua colocação, a sua explicação sobre qual é o melhor momento, porque eu passei por isso. E a gente sempre fica preso. Não, eu não vou agora, vou deixar para depois, eu não vou planejar aqui, eu não vou planejar ali. E eu gostei bastante, eu coloquei aqui como um tópico. Quer falar um pouco mais ou eu posso ir para outras perguntas? Não, eu acho que isso realmente, que a doutora comentou, é realmente isso. Ter uma consultoria muito responsável por tudo que você vai fazer é de suma importância. Profissionais que vão te ajudar, aquela rede de apoio que nós comentamos na outra live. Então, não só o advogado, mas o contador, o especialista em imóveis. Então, todos esses têm que trabalhar junto para que você tenha um planejamento de fato. E é isso. O momento é o agora. O amanhã pode ser que mude tudo. Então, o agora é o mais importante. O doutor falou também sobre a questão da mão de obra. Perfeito. E quando a gente fala de mão de obra, haveria risco de escassez de mão de obra? Sim, vamos lá. O que acontece? Hoje nós estamos aqui, um relatório relatórios apontam que até 50 milhões de trabalhadores qualificados podem faltar até 2030. Então o que acontece? Isso pode gerar um aumento de salários, migração de talentos entre continentes. Então, quais são os principais riscos de trabalhadores no mundo, tá? Pressão por mais flexibilização migratória. Então, qual que vai trazer? Eu preciso de trabalhadores. Hoje eu tenho uma população em países desenvolvidos, quase todos os países desenvolvidos eu tenho uma população envelhecida. Então nós pegamos a Europa, muitos dos países, nós temos países com uma população envelhecida, onde essa população ela já não dá conta de produzir como produzia antes. Então, sem uma força, e já também não tem uma geração, não tem mais aquele negócio que tinha antes, uma geração vem e outra vai, já não tem mais isso. Hoje, quanto mais desenvolvido é o índice do país, menor é o número de natalidade. Então nós temos
poucos nascimentos em relação ao envelhecimento da população. Isso gera um efeito de uma crise econômica. Por quê? Menos natalidade, menos pessoas produzindo para bancar aqueles que estão já se aposentando, saindo da ativa, e com isso eu gero ali o quê? Aumentos de salários, percas, migração de talentos entre continentes vai ter que ser necessária. Então isso, além de ser um risco real de escassez, que nós já vemos esse risco, porque muitas dessas qualificações você já não encontra porque a população é envelhecida, você acaba tendo oportunidades. O risco de um lado, o que é risco para o país dessa escassez? É um risco, um problema para o país. Para a imigração, é uma oportunidade. Por quê? Eu vou precisar de uma imigração entre continentes. Eu vou precisar importar talentos de um lugar para o outro. Eu vou precisar fazer uma pressão por mais flexibilização imigratória. Então, hoje, o mundo, vamos dizer assim, ele não se pode dar ao luxo de não ter a imigração. Quem move a máquina do mundo hoje é o imigrante. É aquele que deixa do país menos desenvolvido e vai trabalhar muitas vezes com que o cidadão do país desenvolvido não quer trabalhar. Então, é nesse cenário que você vê que a imigração ela não destrói a economia, ela constrói a economia. É ela quem faz girar a economia, é esse imigrante que vai pagar, de repente, a aposentadoria do que está, do que já não está mais na ativa. Então, essa escassez de um lado gera oportunidades de outro. Então, para quem quer atuar no direito imigratório e para quem quer imigrar, esse é o momento também. Porque conforme nós temos essa previsão de que 2026, 27, 28, cada vez mais, nós tenhamos, e até, como eu comentei, até 2030, essa grande escassez em áreas que sempre foram problemas de falta, mas agora cada vez mais. Então, primeiro, TI é uma área que está super em alta e não vai sair de alta tão cedo, ainda mais com a revolução das inteligências artificiais. Saúde é uma necessidade global que sempre teve, sempre continuará tendo. Então, se você é médico, você é enfermeira, ou você atua em qualquer área da saúde, sempre vai ter um lugar para você nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, porque são talentos que são necessários. Engenharia, seja ela qual engenharia for, é necessário, está faltando em diversos lugares do mundo. Agricultura, hoje, muitas vezes o povo está deixando do campo para ir para a cidade. E agora nós estamos sentindo o impacto disso lá no campo. Nós não temos mais trabalhadores trabalhando no campo. Em 2025, saiu uma matéria que, por conta do endurecimento da rigidez do governo dos Estados Unidos, milhares de plantações do agro, de fato, ficou desamparado. Por quê? Eram pessoas sem condições de vistos que eles tinham o quê? Que deixaram o país porque senão seriam deportados, e muitos acabaram sendo deportados. Isso teve um impacto diretamente na economia, porque caiu a produção agrícola. Então o que nós vemos? Que de um lado, enquanto o país tenta fechar, ele tem que manter essa coerência, porque senão ele acaba derrubando a sua economia. Porque apesar dele ser soberano desse ponto, ele tem que ter essa economia cada vez girando com imigrantes para que ele possa continuar trazendo. Isso vai trazer o quê? Flexibilidade futura para esses vistos. Então, talvez um visto para essa categoria de fato, talvez um visto para aquele que não era qualificado, hoje ser qualificado e trabalhar com aquela mão de obra que você precisa sem tanta burocracia, porque já não é mais um luxo, é uma necessidade desses países. Então, outras áreas como logística, energia renovável, educação. Hoje nós vemos aí na educação um grande gap, principalmente uma grande necessidade, principalmente no trabalho com a educação inclusiva, a educação para os neurodivergentes. Então são pontos, N fatores, se nós fôssemos falar de estratégias imigratórias, são pontos que vão aí muito além. Mas todos eles são necessários em qualquer local do mundo. Mas mesmo que, William, mas eu atuo numa área de repente que não é de primeira escolha. Sempre tem um lugar para você com uma boa estratégia, um bom planejamento. Que só não seja o imigrante oculto, né? Que é aquele que, mais uma vez, aquela palavrinha que a gente vai colocar, não faz um planejamento, não se prepara e se torna um imigrante oculto. Exatamente. Não é visto, corre o risco de ser deportado, corre o risco de chegar e não conseguir desenvolver, enfim.
Mas a Ciborges, ela acrescenta o seguinte, ó. Em Portugal, a maioria dos jovens que instalam cabeamento de internet são brasileiros. Perfeito. Um ótimo exemplo da força migrante. Então hoje, até mais cedo eu conversava com meu pai por trazer essa economia, esse avanço, esse fomento, principalmente em questão